Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta segunda-feira, nesta semana que está começando. Hoje é dia 12 de agosto e o Senhor é bom. Nós estamos aqui porque Ele tem nos dado da sua graça, do seu amor, da sua proteção, da sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Romanos sim, capítulo 10, verso de número 16. Enquanto você vai encontrando aí, nós vamos orar. Eu só vou achar aqui já o texto que eu não deixei separado. Apaguei a luz de novo. Romanos 10, versículo de número 16. Amém? Vamos orar enquanto isso, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã que está começando. Nós pedimos, Pai, ajuda-nos, dá-nos entendimento e compreensão da Tua palavra, para nós andarmos no Teu caminho. Dá-nos o Teu Espírito, Pai amado, para que nós tenhamos o entendimento e a compreensão que nós precisamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Quero mais uma vez agradecer pela Tua presença, dizer que é uma alegria estar aqui, poder estar entrando aí na Tua casa, levando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Eu quero ler com você então Romanos capítulo 10, verso de número 16, então nós vamos orar na sequência. O que diz a palavra do Senhor aqui? O que o apóstolo Paulo escreveu aqui em Romanos 10, 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Por que Paulo está escrevendo isso? Porque nós vimos ontem que ele terminou a porção da palavra anterior, lá no versículo de número 14, dizendo: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essas coisas boas é o evangelho das boas novas, da salvação por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Paulo está fazendo essa defesa da pregação da palavra, porque é ela que vai trazer fé e arrependimento. Amém? Então, no versículo 10, ele diz: Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então, amados, o evangelho das boas novas, como nós falamos anteriormente, ele é um chamado. Ele é um chamado de Deus para nós crermos e também nós nos arrependermos dos nossos pecados, entregando a nossa vida para Jesus, convertendo os nossos caminhos, andando na palavra do Senhor. É uma citação aqui de Isaías capítulo 53, verso 1, mas especialmente de 53, verso 5, quando o profeta Isaías ele diz que Jesus estava sobre Jesus, o castigo que nos traz a paz, e que também pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a pergunta é essa: quem acreditou na nossa pregação? Porque esse é o evangelho que salva. Amém? Paulo, ele muitas vezes diz isso nas suas epístolas, de que ele pregava a cruz, ele pregava Jesus crucificado e que ressuscitou. Amém? Que era escândalo para os judeus e era vergonha, né? Uma humilhação para os gregos. E ele aqui então diz no versículo de número 17: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E certamente, de certa forma, aqui nós completamos aquela ideia que Paulo começou ontem, falando sobre quem creu na nossa pregação. Porque, amados, a fé, ela só vem pela pregação da palavra de Deus. E aqui é importante nós frisarmos e reforçarmos a importância de se pregar a palavra de Deus pura, verdadeira, sem contaminações do homem, sem distorções, que nós devemos ser como os bereanos, que tudo aquilo que Paulo falava, tudo aquilo que ele ensinava, e nós sabemos da importância do ensino, falamos sobre isso inclusive ontem, às 19 horas, eles conferiam na palavra para ver se era de forma, se era exatamente aquilo que Paulo estava dizendo, se eles não estavam sendo enganados.
Amém? Então a importância de conhecer a palavra de Deus. Porque é somente a palavra de Deus que vai produzir a fé verdadeira. Amados, nós podemos colocar fé em muitas coisas. Isso é muito importante nós entendermos. Nós podemos colocar fé nisso, naquilo, alguns creem nisso, alguns creem naquele outro, mas o que de fato pode transformar e mudar as nossas vidas é Jesus Cristo quando nós cremos na palavra de Deus. Então a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, quando é esta palavra, quando Cristo verdadeiramente é o centro da mensagem, é o centro da pregação, é o centro das boas novas, isso para aqueles que creem, que se arrependem e convertem os seus caminhos, isso transforma a sua vida. Ela tem o poder de transformar as nossas vidas, ou tem o poder de transformar assim como um dia transformou as nossas vidas e continua transformando. Porque todo dia nós vamos sendo moldados, nós vamos sendo lapidados pela palavra de Deus. Todo dia nós vamos aprendendo algo novo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva. O Espírito Santo ela revela sempre algo que nós não tínhamos visto antes, percebido antes, e principalmente coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida para sermos cada dia cristãos alinhados com a palavra de Deus. Eu uso esse exemplo que eu devo ser hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu fui hoje. Amém? E a palavra de Deus tem esse poder de transformar a minha vida. Não algo externo, mas algo lá dentro do coração. Mas somente esta pregação centrada em Cristo, verdadeira, ela tem esse poder. As outras coisas eu posso até colocar a minha fé, até crer, mas vai ser um desperdício. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Amém? Versículo de número 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Está falando, claro, dos judeus a respeito dessa mensagem. Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui Paulo faz uma citação de um salmo de Davi, o Salmo 19, verso 4, quando ele diz que a revelação de Deus ela alcançou toda a terra. Então, certamente eles também ouviram. Certamente eles também sabiam. E o versículo 19, ele vai deixando isso cada vez mais claro para nós. Então, Paulo ele tem uma argumentação muito clara, muito fácil para compreender e também para perceber a verdade da mensagem de Cristo. Amém? Que Cristo é o Messias, Cristo é o nosso Salvador. Versículo 19. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés, lembra que ele começou dizendo lá, né, que ele chorava, ele suplicava a Deus pelos seus compatriotas. Lemos isso ontem. Porventura, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Sabe quem é esse povo que não é nação? Essa gente insensata? Nós, no nosso passado. Porque como nós não tínhamos a revelação da palavra de Deus e eles tinham, nós não éramos a nação de Deus. Israel era o povo escolhido de Deus. Nós não. Nós éramos os gentios. Israel tinha a lei de Deus, a vontade revelada de Deus, a lei revelada de Deus, recebida diretamente das mãos de Deus, dada a Moisés no Monte Sinai. Nós não tínhamos nada disso, então nós anteriormente éramos insensatos. Então é disso que ele está dizendo aqui no versículo de número 19, que colocaria ciúmes, porque ele está falando dos gentios. Amém? Está falando dos gentios. Então, Israel, ele desconhecia essa verdade da salvação. Ele desconhecia que a Escritura continha essa verdade sobre a salvação. Ele também desconhecia que o Evangelho, esse Evangelho que Paulo está dizendo aqui, que está anunciando aqui das boas novas, que ele alcançaria os gentios. Por isso que ele cita aqui gente que não é nação, gente insensata. Insensata no sentido de que anteriormente, veja, ele está querendo mostrar que anteriormente esse povo não conhecia a lei de Deus. Os gentios não conheciam a lei de Deus. Israel era o povo de Deus. Foi dada a lei para Israel. Amém? A lei de Deus para Israel. Versículo 20. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Somos nós. Revelei-me
aos que não perguntavam por mim, que desconheciam Deus. Os gentios desconheciam Deus, porque Deus se revelou naquela sequência que nós conhecemos, fica mais fácil: Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos de Israel, amém? Depois, quando tira do Egito, Deus se revela ao seu povo por meio de Moisés. Nós vemos então Deus entregando a lei a Moisés no Monte Sinai. Então ele está dizendo isso, que ele se revelou aos que não perguntavam por ele, não tinha como. Isso está lá em Isaías, capítulo 65, verso 1 e 2. Eu achei que talvez fosse dar tempo, mas eu não quero me alongar muito hoje. Então, se você quiser depois ler, leia lá Isaías 65, 1, 2. E versículo 21 diz: Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde. E, amados, isso é uma verdade por toda a história de Israel, por toda a história de Israel, nós vemos que ele se opõe, que ele é contrário à vontade de Deus. Por isso que aqui diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Contradizente que se opõe, amém? Que se rebela, que é contrário, tá? Então, é essa história de Israel que nós aprendemos por todo o Antigo Testamento e que nós tiramos, preste atenção, lições preciosas para a nossa vida. Para a nossa vida. Lições práticas naquilo que Israel viveu, naquilo que Israel fez, naquilo que Israel pecou, naquilo que Israel acertou também. Amém? Podemos usar dessa forma também. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os teus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque nós estamos sempre com o Senhor e o Senhor está conosco. Nós te adoramos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e te damos o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, abençoe esse nosso dia, abençoe aqueles que vão acompanhar mais tarde, que o Senhor abençoe as famílias neste dia e nesta semana, com proteção, com saúde, com paz, com prosperidade, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Nós pedimos, Senhor, pedimos que o Senhor nos conceda mais do teu Espírito, mais entendimento, mais compreensão. Pedimos a tua misericórdia, pedimos o teu favor, em nome de Jesus. Pedimos a Deus que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, e que o Senhor abençoe toda a obra do teu povo. Que o Senhor abençoe e proteja as famílias, guarde os filhos, os netos, em nome de Jesus. Abençoe os casais, abençoe também o viúvo, a viúva, o solteiro, a solteira, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, não esqueça, você é uma bênção. Amém? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.